Sim, definitivo. Estamos aqui na telinha, turminha. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nesse momentinho. Aqui para o assunto de hoje. Está dentro do meu cantinho aqui, gente. Vou colocar aqui nesse cantinho. Então, aqui nós temos aqui o seguinte, nessa parte aqui do conteúdo programático do terceiro ano, né, temos aqui, né, um comparativo e superlativo. Então, aqui já de início temos aqui, usar o comparativo em inglês é muito simples. As comparações nesse idioma são feitas como no português. Ou seja, lembram muito tudo aquilo que você aprendeu quando estudou o grau de adjetivo na escola. Creio que deva ter passado isso, um pouco dele no ensino fundamental, ou talvez não, né? Mas veremos. Então, confira então em mais esta lição de gramática como usar o comparativo de superioridade em inglês. É quase tão fácil quanto o nosso idioma. Talvez você ainda não tenha se dado conta, aqui pessoal, parte aqui, ó. Mas no dia a dia usamos o comparativo para quase tudo, seja para pedir uma xícara maior de café na cafeteria, uma camiseta menor para experimentar na loja. Em inglês, não é diferente. O comparativo é super usado. Então, confira a seguir poucas regras para ficar craque no comparativo em inglês. Então, o comparativo de superioridade em inglês com adjetivos curtos, olha só, de um ou duas sílabas. Em português, para indicar superioridade, nós usamos mais, o nome mais, né, em português, mais o adjetivo da frase e que. Em inglês, para os adjetivos curtos, usamos a seguinte fórmula, né, ó. É o seguinte, para adjetivos curtos de uma ou duas sílabas, na maioria, usamos o adjetivo da frase, né, que eu estou nessa parte bem aqui, ó, mais mais than, né? Nesse caso aqui, o than, de forma geral, nós temos aqui o seguinte exemplo. My cup of coffee is bigger than yours. Olha, dessa vez o comparativo de superioridade está nesse pedaço aqui, né? Ó, bigger than. Minha xícara de café é maior do que a sua. Ou seja, quando nós falamos em comparativos, é quando se compara termos proporcionais. Pessoas com pessoas, objetos com objetos, animais com animais e coisas com coisas, de objetos com objetos, como já falei. Então, nesse caso aqui na frase, ó, minha xícara de café é maior do que a sua, o que está sendo comparado aqui são duas xícaras de café, né? Que é a minha e a sua. Então, a proporção está entre esses dois elementos aí, que são os dois objetos. Então, eu estou dizendo que a minha xícara de café é maior do que a sua. Então, comparativo de superioridade. Se eu dissesse assim, minha xícara de café é menor do que a sua, então já seria comparativo, né, entre as duas, só que de inferioridade. A minha é inferior no tamanho em relação à sua, certo? É igual no exemplo aqui, né? Ó. Se queremos indicar inferioridade em inglês, vamos usar a mesma expressão que usamos no português, né? Ó. Menos adjetivo mais que. Por exemplo, ó. Aí, ó, atenção, gente, ó, nesses quadrinhos onde é que estão as regrinhas, né? Ó. Adjetivo mais mais than é o quê?
é comparativo de adjetivo com uma ou duas sílabas. Adjetivos curtos. E um detalhe muito importante, ó. Nós estamos falando de comparativo de superioridade. Comparativo de superioridade para adjetivos curtos com uma ou duas sílabas. É essa a regrinha aqui, ó. O adjetivo da frase mais o é, mais o than, certo? Depois falamos aqui do comparativo de inferioridade. Esse de inferioridades são para todos os adjetivos. Quando se fala em comparativo de inferioridade, é a regrinha de um modo geral, sem exceção. É usado para todos. No exemplo aqui, temos lá, né? Ó. Olha o exemplo aqui. John is less tall than his brother was at the same age. Olha, analisa a tradução, ó. John é menos alto que seu irmão quando tinha a mesma idade. Onde é que está a comparação aqui? A comparação está entre John, né? John, que é o sujeito da frase, e ele está sendo comparado com quem? Seu irmão, né? O que que tem entre os dois aqui? Que tipo de comparação está sendo feito entre os dois aqui, ó? John é menos alto que seu irmão, quando tinha a mesma idade. Então, nesse caso aqui, ó, o comparativo é de inferioridade. Estão sendo comparados os dois irmãos, certo? Comparados os dois irmãos. E aí, nesse caso, gente, é um comparativo de inferioridade. Se fosse comparativo de superioridade, aí mudaria de menos alto para mais alto, né? E por aí vai. Nesse caso, a gente está aqui, ó, nesse caso, inferioridade, não há regras diferentes em função do número de sílabas do adjetivo. Oralmente, entretanto, usaremos com mais frequência a forma negativa da expressão de equivalência. Por exemplo, ó, John is not as tall as his brother was at the same age. Ou seja, John não é tão alto quanto seu irmão quando tinha a mesma idade. Então, nesse caso aqui, é uma forma de comparativo de inferioridade, só que numa forma negativa, né? Só que, nesse caso aqui, a expressão é diferente, né? Que em vez de ser negativo, já muda o tom da expressão, né? Que deixa de ser inferioridade, né? Mas sim para uma igualdade negativa, que é o que nós iremos ver mais adiante, né? Então, há uma diferença nesse caso, que a gente vai ver a seguir. Aí tem os seguintes exemplos, ó. Veja a seguir algumas frases de exemplo com os adjetivos curtos mais usados no comparativo em inglês. Aí eu tenho aqui, né, ó. Tall, que no caso aqui vai ficar, ó, taller, que é o que, ó. Tall, nesse caso, é alto. No comparativo de superioridade, ó, com o uso dessa regrinha bem aqui, ó. Adjetivo mais er mais than, ó. Então, taller, com o uso da terminação er, vai ficar o quê, ó? Mais alto. Aí eu tenho o seguinte exemplo aqui novamente, ó. Olha esse exemplo aqui, ó, em inglês. I am taller than you. Olha só. Eu sou mais alto que você. O que está sendo comparado aqui nesse caso? Está sendo comparado aqui termos proporcionais. A pessoa eu com você, né? Então, o que que tem de comparação entre nós dois? Quer dizer que eu sou mais alto do que você. Comparativo de superioridade, certo? 2. Temos o adjetivo fast, que no comparativo de superioridade ficará faster. Fast é o adjetivo rápido, faster, mais rápido. Exemplo, tem aqui, ó, Catherine drives faster her boyfriend. Olha a tradução. Catherine dirige mais rápido que o namorado dela. Olha só. Catherine dirige mais rápido que o namorado dela. O que está sendo comparado aqui na questão de superioridade? Está sendo comparado
Catherine, né? Ela dirige mais rápido que quem? Dela. Então, no caso, a comparação está entre os dois, a Catherine e o namorado dela. O que que acontece? Ela dirige mais rápido que ele, né? Comparativo de superioridade. Atenção, ó, muito cuidado, gente, ó. Nós estamos falando de trecho no comparativo de superioridade. Adjetivo, esse aqui que eu estou selecionando, ó, se refere a essa regrinha bem aqui, ó, adjetivos curtos, com uma ou duas sílabas, certo? Muita atenção nesse caso aí. Porque quando a comparação entre dois termos proporcionais, então tem essa questão do comparativo de superioridade, analisando a regrinha do adjetivo que é de uma ou duas sílabas. Aí tem que usar o adjetivo da frase, mais a terminação er, e depois dentro, certo? Isso só acontece no comparativo de superioridade, certo? Agora, nessa bem aqui, gente, ó, só recapitulando. Ó, aqui os exemplos que nós estamos colocando são comparativos de superioridade. Vamos supor, ó, nesse primeiro exemplo aqui que eu tô aqui, né, ó, eu sou mais alto do que você. Essa frase aqui, de modo geral, ela é o quê? Comparativo de superioridade. Vamos supor que eu quisesse escrever essa frase assim, eu sou menos alto do que você. Aí, ó, no inglês ia mudar, né? De comparativo de superioridade para comparativo de inferioridade, que seria essa regrinha aqui, né? Ó, less, adjetivo mais né. O adjetivo aqui dessa frase aqui, ó, e eu sou mais alto que você, é o tall, né? Ó. Então, ficaria assim, ó, less, tall, than you. Só. Ficaria desse jeito aí, ó. I am less tall than you. E vai significar o quê, gente? Vai ficar exatamente o contrário do comparativo de superioridade. Superioridade fica I am taller than you. Eu sou mais alto que você. Já esse daqui que eu escrevi aqui só com parte do exemplo, I am less tall than you. Eu sou menos alto do que você. Ou então, se eu quero escrever, eu sou tão alto quanto você, ou seja, nós estamos se comparando, nós estamos iguais, né? Estamos iguais. Então, ficaria assim, ó. I am as tall as you. Certo? Ó. I am as tall as you. Seria esse aqui, não. Eu sou tão alto quanto você. Certo? Para não bagunçar aqui, mais na frente eu dou outros exemplos direitinho isso aí. Então, continuando aqui, ó. Temos aqui, ó, clean, que é cleaner, acrescentando adjetivo com uma ou duas sílabas, acrescenta-se R, né, ó, limpo ou mais limpo, no caso aqui de cleaner. Aí temos aqui o exemplo, ó, my car is cleaner than yours, com a seguinte tradução. Meu carro está mais limpo do que o seu. Olha só, o que está sendo comparado aqui? Está sendo comparado o meu carro, né? Voltamos aqui, deixa eu organizar aqui a telinha aqui nessa tela. Sabe o negócio, gente? Deixa eu aqui nesse cantinho mesmo aqui de boas. Então, é nesse caso agora aqui, né, ó. Nós temos lá, vou colocar para cá. Vamos aqui, me deixou aqui nesse cantinho aqui. Então, é nesse caso aqui, gente, nós temos aqui narrow, né, que é
saltei isso aqui. Temos aqui, ó, late, ou então later, que é o advérbio de tempo tarde, ou então mais tarde. Aí eu tenho a seguinte frase, ó. Your brother will come later than you. Olha só, a seguinte frase. Seu irmão chegará mais tarde que você. Né? Então, o que está sendo comparado aqui é o quê? É seu irmão, né? Seu irmão com você. Então, comparativo de superioridade. Porque, por exemplo, seu irmão ele vai chegar mais tarde que você. Triste para ele, né? É o adjetivo narrow, que com acréscimo da terminação R vai ficar narrower. Estreito, mais estreito. A seguinte frase de exemplo. Abrir aqui na telinha. Deixa eu sair aqui também. Eita, mas. Voltemos em definitivo novamente. Vou colocar aqui de ladinho. Então, estamos aqui, não? Your brother will later than you. Seu irmão chegará mais tarde do que você. Né? Nós estamos nessa outra aqui, ó. This street is narrower than the previous one. Essa rua é mais estreita do que a anterior. Ou seja, comparada com a outra rua, essa aqui é mais estreita, né? Então aqui é comparativo de superioridade. Adjetivo narrow, que é estreito, né? No máximo duas sílabas, acrescentado R, né? Ó. Ok, mais estreito. As exceções, sim, sempre existem algumas, né? E por aí vai. Depois, o que a gente tem aqui, ó? Fácil não. Bom, para complicar um pouco, aqui, ó. Para complicar um pouco, há alguns adjetivos muito usados e que não respeitam essa regra. Mas, como você verá, eles são fáceis de memorizar, né? Porque são adjetivos irregulares, que nós chamamos. Atenção! Primeiro adjetivo irregular, ó, o adjetivo good, que é bom. Quando se fala na expressão da palavra adjetivo bom, se eu for falar o seguinte, ó, eu não posso, numa frase, dizer assim, a expressão mais bom. Por exemplo, eu sou mais bom do que você. Se for falar, eu sou mais bom do que você, está completamente errado. Não existe a expressão mais bom ou menos bom, né? Existe a expressão do adjetivo regular. Ó, se você é acima de bom, então você é melhor. Essa daqui, gente, ó. Essa daqui, como é que foi? Ela não existe, certo? Aí, seguinte frase, ó. As ideias aqui. My mother is a better cook than yours. My mother is a better cook than yours. Olha só. Minha mãe é melhor cozinheira que a sua. Né? Então, no caso aqui, a questão do adjetivo bom, ele é substituído na frase ó, por a palavra better, que significa melhor. Né? Então, você quer dizer, quando eu quero me referir ao adjetivo bom, quando eu quero dizer a expressão mais bom, então o adjetivo ele é transformado, né, por ele ser irregular, deixa de ser bom e se transforma em melhor, certo? Então temos aqui, minha mãe é melhor cozinheira do que a sua. O que está sendo comparado? O que está sendo comparado aqui? Estão sendo comparadas a minha mãe
e a sua. Só que a minha é melhor cozinheira do que a sua. Então, é comparativo de superioridade. Ok? Segundo adjetivo irregular. Temos aqui o adjetivo bad, né, que significa mal. Pode ser mal, né? Ou então, gente, ó, o adjetivo ruim. Certo? A tradução dele aqui pode ser mal. Vou colocar aqui dentro, né? Tá melhorzinho para todos. Ou ruim. A tradução dele, ó. Pode ser mal ou ruim. E ambos no comparativo de superioridade acabam se transformando em pior. Ou seja, não existe menos mal, aliás, mais mal, quer dizer, ele é mais mal, eu sou mais mal do que você, então eu sou mais ruim do que você. Não. Aí, nessa parte dos adjetivos bom e ruim, ou você é melhor, ou você é pior. Então tem aqui, né, ó, your accent is worse than mine. Seu sotaque é pior do que o meu. Olha só, para me dizer que seu sotaque é mais ruim do que o meu. Então a expressão mais ruim, ela não existe, ela é usada na linguagem coloquial, na gíria, mas totalmente errado. Então o correto é pior. Seu sotaque é pior do que o meu. Voltemos novamente. Compartilhar a tela de novo, gente. Da cama nessa hora. Deixa eu me colocar-me aqui nesse cantito. Coisa. Sim, então temos aqui, né? O seu sotaque é pior do que o meu. Então, comparativo de superioridade. Temos aqui, ó, far, que é further, longe, mais longe. Então, na frase eu tenho aqui, ó, I live further than you from the city center. Ou seja, eu vivo mais longe, então, mais distante do centro da cidade. Eu vivo mais longe, né? Então, nesse caso comparativo de superioridade, questão de distância, né? Eu vivo mais longe do centro da cidade do que você. Então, entre eu e você, eu sou o que moro mais longe do centro da cidade. Certo? Comparativo de superioridade. Depois temos aqui, ó, much many, que é more. Quando tem aqui, ó, muitos, ou muitos advérbios de quantidade, né? Singular plural, então sempre será mais. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, he has more skills than his father. Ele tem plus ability. Plus, rapaz. É errado, gente. Aqui é mais. Plus é mais. Plus é mais em inglês, viu? Só uma questão de tradução mesmo. Vou colocar em inglês mais. Temos aqui, ó. He has more skills than his father. Ele tem mais habilidades que seu pai. Né? Eu não posso colocar muito mais, muito mais. Ou você tem mais, ou você tem menos, né? Sem exagero. Ele tem mais habilidades que seu pai. Se você colocar assim, ele tem muito mais habilidades, é como se fosse uma hipérbole na figura de linguagem, né? Um exagero nas palavras. Não falar assim, muito mais habilidades que seu pai. Então é um exagero, né? E repetição também. E o quinto adjetivo aqui, temos aqui, ó, little, que é pouco, né? Ou então muito, em termos de quantidade, né? Pouco, muito, ou é mais ou é menos. Então, quando se fala em advérbio de quantidade, né? Questão de quantidade, muito ou mais, né? Ou é mais ou menos. Então, temos aqui, no menos, ó, a seguinte frase. I have less money in my bank account than in my pocket. Eu tenho menos dinheiro na minha conta do que no meu bolso. E aí, ó, o que está sendo comparado aqui, ó, são dois elementos. Está sendo comparado o dinheiro na minha conta, certo? Dinheiro na minha conta com o dinheiro do
meu bolso. Né? Dois elementos aqui, minha conta e meu bolso. Então, eu tenho menos dinheiro, né? Triste. Depois temos aqui, ó, duas regras para as exceções. Além disso, no comparativo inglês, há outras exceções que podemos agrupar nessas duas regras. Atenção, gente, isso aqui vocês têm que estudar de verdade, né, e aprender. Praticar muita leitura e não, só precisa memorizar essas partes aqui, não aprender a questão da fala, mas sim identificar as palavras e memorizar as suas estruturas. Então, no caso aqui, no primeiro caso, ó, para os adjetivos que terminam em Y, preste atenção. É aquela mesma regrinha básica daquela que tem lá, no, por exemplo, nos substantivos terminados em Y precedido de vogal e consoante, e verbos terminados em Y precedido de consoante no passado simples. A regrinha é bem parecida. A diferença é que quando se trata de um adjetivo terminado em Y, no lugar do Y é colocado a terminação, para ser bem mais dinâmico, terminação IR. Só isso aqui, ó, IR. Que é a questão do Y, né? E também a terminação IR. Happy, feliz. Happier, mais feliz. Certo? Depois iremos agora aqui para o outro canto. Deixa eu me tirar aqui também. Temos agora aqui o adjetivo busy, que é ocupado ou ocupada. Vai trocar o Y por IR, né? Ó, vai ficar busier, mais ocupado ou mais ocupado. Exemplo. Isso aqui está bem longinho aqui, né? Children are generally happier than adults. As crianças geralmente são mais felizes que os adultos. Termos que estão sendo comparados aqui. As crianças e os adultos. O que acontece entre esses dois elementos? Geralmente as crianças, né, são mais felizes que os adultos. Comparativo de prioridade. Então o adjetivo está aqui, ó, happier, né, com a terminação de Segundo exemplo, I am busier than before. Now that I have a new job. Eu estou mais ocupado novamente. Da linha do Ducato. Voltemos novamente. Temos aqui, né, a frase I am busier than before. Now that I have a new job. Eu estou. Agora tem no caso que o adjetivo busier. Eu vou algumas troquinhas aqui, né? Essa frase aqui, esse adjetivo, as crianças geralmente são mais felizes que os adultos, é o adjetivo happy. Esse aqui, ó, busy, essa frase eu estou. É busy. 2. Para os adjetivos com uma sílaba que terminam com uma vogal na consoante, né, CVC, certo? Duplicamos a consoante. Então, por exemplo, ó, big, se as três letras, né? Adjetivos curtos de uma ou duas sílabas, né? Terminados em CVC, big, as três últimas letras, legal, consoante, vogal, consoante. No caso, repete a última consoante, mais o é, né? Vende, então, os adjetivos CVC, né? Repete a última consoante, mais é.
No caso aqui de FET também, ó, consoante, vogal consoante, repete a última consoante. Então, P, depois é. Fat é o adjetivo gordo ou gorda. Fatter, mais gorda, mais gorda. Gin é dinner, magro, magro, então mais magro, mais magro. Então, comparativo. Example, the cat is fatter than the dog. O gato é mais gordo que o cachorro. Ou coitado, é mais gordo que o cachorro. Então, dois animais, o gato e o cachorro, né? Mais gordo, nesse caso, tá? Que é o adjetivo CVC, é o fat, né? Esse aqui, que te dá duplicado a última consoante, né? Mais o R, beleza? O comparativo em inglês com adjetivos longos, olha só, adjetivos longos de 3 ou mais sílabas. Essas outras regrinhas anteriores nós estávamos falando de adjetivos curtos, de uma ou duas sílabas, com algumas pequenas exceções. Agora, temos o comparativo de adjetivos longos, né? De 3 ou mais sílabas. Nesse caso agora, a regrinha é somente no comparativo de superioridade. Muita atenção aí. O comparativo em inglês com adjetivos longos, temos aqui, ó. Para os adjetivos longos, com 3 ou mais sílabas, a construção do comparativo em inglês é ainda mais parecida com a do português. Olha que legal. Podemos traduzir literalmente. Atenção, gente, ó. Em português, o que acontece? Temos aí no comparativo de superioridade e inferioridade. Mais, né, a expressão mais, adjetivo que, ou menos adjetivo que. Então, aqui nesse primeiro trecho aqui, eu tenho aqui, ó, comparativo de inferioridade, esse aqui, né, o mais, adjetivo mais que, e o comparativo de inferioridade, que é menos adjetivo que. Em inglês, muda pouca coisa. Comparativo de superioridade para adjetivos de 3 ou mais sílabas. More, adjetivo mais than. E comparativo de inferioridade, less, mais adjetivo mais than. Depois temos aqui, ó, o seguinte exemplo. My shoes are more expensive than yours. Meus sapatos são mais caros que os seus. Que estão sendo comparados aqui são os meus sapatos com os seus, né? E nesse caso, os meus sapatos são mais caros do que os seus. Então, estou comparando em relação ao preço entre o meu e o meu é mais caro. Comparativo de superioridade. Elementos sendo comparados, meus sapatos e os seus. Segundo exemplo, temos agora aqui, ó, my bag is less expensive than yours. Olha os termos que estão sendo comparados aqui na tradução. Minha bolsa é menos cara que a sua. Mudamos o adjetivo, né? Comparativo agora de inferioridade. E a minha bolsa é menos cara do que a sua. Então, a sua é mais cara do que a minha. Mas nesse caso aqui, eu estou dizendo que a minha é menos cara. Então, é o comparativo de inferioridade. O preço da minha é inferior ao preço da sua, né? Comparativos. Belezinha? Joinha, né? Mudando aqui para o meu outro lado, novamente. Legal. O outro exemplo aqui é the landscape in New Zealand is more beautiful than in Australia. A paisagem da Nova Zelândia é mais bonita ou então que a da Austrália. Comparativo de superioridade, né? More beautiful than. Tá até em negrito aqui que eu deixei, né? É, gente, tá até em negrito aí. More beautiful than. Mais bonita que a da Austrália. O que está sendo comparado aqui? A paisagem da Nova Zelândia com a paisagem da Austrália. Não são os países, se refere à comparação que está em relação à paisagem. A paisagem da Nova Zelândia é mais bonita que a da Austrália. Então, não é necessário repetir novamente a palavra paisagem. Certo? Saindo agora dos comparativos, iremos para os superlativos. Eu apertei sem querer e voltemos. Aqui, ó, voltemos novamente. E voltei de novo. Que coisa. Superlativos. Agora vamos ver os superlativos, ou seja, como falar a
Vamos, galera. Voltamos novamente. Calminha, nessa hora temos 9 minutos para concluir esta aulinha. Que levezinho. Vídeo explicando a atividadezinha aí, começando outro conteúdo. Beleza? Superlativos, temos agora aqui, ó. Agora vamos ver os superlativos, ou seja, como falar o mais alguma coisa de todos, né? Gente, atenção. Falando de comparativo e superlativo, comparativo, de modo geral, são comparações entre elementos da mesma proporção, né? Pessoas com pessoas, animais com animais, objetos com objetos e coisas com coisas. Dessa vez, o superlativo ele também é uma comparação, só que tem um detalhe. Os elementos na comparação são diferentes. É quando, por exemplo, eu pego um elemento, né, em que ele é comparado de uma forma superior ou inferior a um grupo no geral. Por exemplo, eu digo assim, ó, vamos supor que eu tenho uma frase lá entre eu e você, né? Eu sou mais estudioso que você. Quando eu digo assim, eu sou mais estudioso do que você, eu estou fazendo uma comparação entre eu e você, né, dizendo que eu sou mais estudioso. Entre nós dois, eu sou o mais estudioso. Agora, a partir do momento que eu falo assim, ó, eu sou o mais estudioso, então o mais inteligente da turma, ou então da escola, da minha família. Eu estou falando de grupos, de um modo geral, que compõem várias pessoas, né? E quando eu digo assim, eu sou o mais inteligente da família, quer dizer que, dentre todas as pessoas da família, eu sou o mais inteligente. Então, nesse caso, é uma comparação. Só que deixa de ser comparativo de superioridade e passa a ser o quê? Superlativo de superioridade. É a mesma coisa que você falar assim, eu sou o aluno mais estudioso da minha turma. Quer dizer que da minha turma, dentre todos os alunos da minha turma, eu sou o mais inteligente ou o mais estudioso. Então, nesse caso, é um grau superlativo de superioridade. E também, se eu colocar, eu sou o menos estudioso, quer dizer que eu não gosto de estudar. Então, em relação a todos da minha turma, eu sou o menos estudioso. Superlativo de inferioridade. Voltando para a telinha. Dessa vez, estamos falando aqui da terminação, ó, este. Atenção aqui agora. Falando da terminação este, para palavras de até 2 sílabas, preste atenção, gente, ó, atenção aqui nesses enunciados. Para palavras de até 2 sílabas, adicionamos a terminação este. Por exemplo, cheap, que é o adjetivo barato, né? Baratinho, barato. Temos aqui, ó, agora atenção, ó, quando se fala muito rapidinho, essa dica. Quando se fala em superlativo, em inglês, é colocado antes do adjetivo o artigo de, que significa o, a, os, as, na língua portuguesa. Artigo definido. Depois é que vem o adjetivo da frase, mais este. Atenção nessa dica importantíssima. Isso no grau superlativo de superioridade. Certo? Temos agora aqui, ó. Temos aqui cheap, que é o adjetivo barato, né? Falando de superlativo de superioridade, então temos aqui o artigo de. Cheap, com a terminação este. Este. Aí, nesse caso, temos aqui o mais barato. O mais barato. Aqui a expressão, quando utiliza o artigo o, né? Então já a expressão já é utilizada para indicar superlativo de superioridade. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Eu apertei superior aqui de novo nesse negócio. Temos um definitivo aqui, ó. Em relação a mãozinha só. Temos aqui a seguinte frase nos inglês aqui, nos inglês. This is the cheapest car you can find around here. Around here. Esse é o carro
mais barato que você vai comprar aqui. Olha, presta atenção nos elementos da frase. Esse é o carro mais barato que você vai comprar aqui. Quer dizer, que, vamos supor, eu tenho uma loja. Essa telinha, voltemos. Aí 3 vezes mais estava leve. Então temos aqui, né, ó, este é o carro mais barato que você vai encontrar aqui. Então, gente, como o tempo do vídeo está acabando, eu vou encerrar aqui por agora. Até o próximo vídeo, provavelmente está recomeçando aqui a parte do superlativo. Belezinha? That's ok, see you. Salão. Vou explicar mais. Ah, eita, mais. Devagarzinho que tá esse negócio. A internet ajudando, cara.